Olá, nono ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui para falar com vocês, para comentar um pouquinho sobre o capítulo 10 do livro. O capítulo 10 do livro é o segundo capítulo do volume 2 e ele traz a continuação do gênero textual romance. Então, lá no comecinho do capítulo, a gente tem um texto que se chama Travessuras ou Gostosuras e logo depois um que se chama Tempo para Pensar. Esses textos, eles são nada mais, nada menos que mais um fragmento do romance Extraordinário, que foi o mesmo que a gente começou a ver na semana passada. Então, por hora, não temos muito a comentar, tá? Eu só quero que vocês tirem uns minutinhos para refletir sobre esse texto após a leitura, né? Que, se possível, pesquisem, mas isso eu já falei para vocês verem na semana passada. Se for possível também, que assistam o filme, né? Que é uma adaptação do romance para o cinema. Ou ainda, que leiam o livro, que é melhor ainda. Ou acredite se quiser, vem falando essa semana sobre mais uma coisa americana, né? Mais um aspecto da sociedade americana. Então vem falando pra gente da cultura do Halloween, que também tá presente no livro. A produção textual que eu sugeri essa semana foi de um resumo e não de um romance. Só que para fazer esse resumo, vocês precisam ter lido um romance ou pelo menos ter assistido a um filme baseado num romance, certo? E isso é necessário. Eu não aceito cópias na internet, tá? Tem como a gente saber disso. Então, por favor, nenhum espertinho. Vocês precisam saber o que é um romance, tá? Se não precisassem, nem teria esse estudo aqui. E tem algumas coisas que eu acho essenciais no resumo. Então, eu coloquei lá pra ninguém esquecer, tá? Pra todo mundo fazer essas coisas. Que é, primeiro, a identificação. Vocês vão fazer o resumo falando de um livro ou de um filme, eu preciso saber o nome do livro ou do filme. Além disso, eu preciso saber o nome do autor do livro. E se for filme, eu preciso saber do mesmo jeito o nome do autor do livro, tá? Porque eu pedi um filme baseado em um livro. E o mais importante, que é o resumo propriamente dito. Então, o resumo, né, ele vai tratar dos pontos altos do livro. Qual é a temática que aquele romance aborda, se ele trata de aspectos sociais, se o narrador é um narrador personagem ou um narrador observador que conta aquela história de longe, em terceira pessoa, qual é o lugar em que aquela história se passa, qual é o tempo em que aquela história se passa, de que maneira aquela história descreve as personagens, né, para criar uma imagem na cabeça do leitor, descreve minuciosamente. Você, enquanto leitor, consegue imaginar as personagens lendo esse livro. Enfim, tudo que diga respeito ao romance propriamente dito. E aí pode ser a construção do romance e a própria história que o romance conta. Como eu já falei, vou continuar repetindo, o romance não é uma história de amor aqui pra gente. Então, esse livro não necessariamente precisa ser um livro que conte uma história de amor, tá? Pode ser um livro de aventura, um livro de terror, e aí fica a gosto de vocês. Tem que ser do gênero romance, então, portanto, não pode ser um quadrinho, tá? Não pode ser um livro de poemas, nada disso. Mas isso vocês já sabem e é óbvio. O livro, ele ainda apresenta uma atividade muito legal e que eu gostaria muito que vocês entregassem, que é o Faça Você Mesmo. O Faça Você Mesmo dessa semana, ele pede para vocês fazerem uma enquete com 3 amigos ou parentes de vocês, pedindo que eles respondam apenas uma pergunta, na verdade 2, né? Qual é o seu livro preferido e por que esse é o seu livro preferido? Então, vocês podem fazer da seguinte forma: montar um quadrinho, né? Nome do entrevistado, nome do fulano. E o segundo quadrinho, o livro preferido dele é. E o terceiro quadrinho, ele gosta desse livro porque, tá? E aí vocês coloquem lá, sei lá, Marcela Portela. O livro preferido dela é Orgulho e Preconceito. Por que ela gosta desse livro? Porque é uma narrativa que trata de problemas sociais, que aborda o feminismo, que aborda também a sociedade de época, como o pensamento da sociedade de uma época determinada, né? Enfim, vocês vão pesquisar isso e me mandar. Não precisa ser nessa semana, mas fica aí pra frente essa sugestão. Quero pedir uma coisa pra vocês que é muito importante, que é: não deixem de mandar esses exercícios de volta pro colégio. Esses exercícios, eles são avaliados
e essa nota vai direto para a AV1 de vocês. No primeiro bimestre, eu não pedi nenhum exercício para vocês, até porque eu não era professora de vocês, né? Mas eu sei que a Vanessa cobrou 2 exercícios para vocês. E aí, desses 2, gente que mandou de volta os 2, que respondeu os 2, teve gente que mandou de volta um só, e teve gente que mandou de volta a folha assinada e só, tá? Então, folha assinada pra mim não conta ponto. O que conta ponto pra mim é o exercício feito, tá? Então, por favor, façam as atividades que vão pra casa. E, acima de tudo, coloquem nome nessas atividades. Não tem como eu pontuar alguém que eu nem sei quem é, beleza? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.